A paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Devilane e hoje nós daremos a nossa última lição do trimestre da revista Primários. Nós passamos um tempo aí falando dos milagres de Jesus e aprendendo com ele, com o nosso mestre Jesus, lindas e importantes lições. E como a tia gostaria de poder ouvir os relatos de vocês, ouvir o que vocês acharam de cada uma dessas histórias, ouvir as lições, os ensinamentos que vocês aprenderam e guardaram no coração, porque eu creio que nós estamos saindo, passando por essas lições e saindo de uma forma diferente, com a nossa fé renovada, com o nosso coração cheio de esperança e crendo ainda mais que Jesus ele é o dono do milagre, que para ele não existem impossíveis, que tudo ele pode realizar, tudo ele pode fazer. Vamos então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como tema Uma menina vive outra vez. Essa história ela está registrada lá no Novo Testamento e você pode encontrá-la lendo o livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40 até o 42. A continuação dessa história ela vai aparecer para nós no versículo 49 até o versículo 56. E eu gostaria de convidar você a fazer a leitura do nosso versículo-chave da aula de hoje, o nosso memorizando. Você já está com a sua Bíblia aí? Pega a Bíblia, vamos lá, vamos fazer a leitura do nosso versículo. O versículo de hoje ele se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Marcos, capítulo 12, versículo 27. E a palavra de Deus nos diz assim: E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. Vamos ler mais uma vez? E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. Crianças, é verdade que o nosso tempo aqui na Terra ele é limitado. Nós aqui na Terra não vamos viver para sempre, mas nós devemos sempre lembrar que Jesus, ele morreu por nós, ele veio até a Terra e morreu por nós para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com ele lá no céu. Jesus venceu a morte e nos garantiu a vida eterna. Aqui a nossa vida ela pode ser passageira, mas existe algo esperando por nós e este é o céu. Existe uma vida eterna esperando por nós ao lado de Jesus lá no céu. Vamos então para a nossa aula de hoje? E eu gostaria de iniciar essa aula fazendo uma pergunta para você. Você já passou por alguma situação difícil? Você, a sua família, uma situação tão difícil, mas tão complicada que você e nem ninguém conseguisse resolver? Pois é, crianças, existem situações assim. Existem situações que são tão difíceis, tão complicadas, que nem mesmo o dinheiro pode resolver. Por mais dinheiro que você tenha, existem situações que são tão difíceis que nem mesmo o dinheiro é capaz de resolver. Existem situações, crianças, que são tão difíceis, tão complicadas, que nem mesmo, remédios podem resolver. Por mais dinheiro que você tenha para você pagar bons médicos, médicos e remédios não poderão resolver esses problemas tão difíceis. Existem também, crianças, situações tão difíceis, tão complicadas, que nem mesmo coisas de valor, ouro ou joias preciosas podem resolver. Existem problemas tão difíceis, tão impossíveis para nós, seres humanos, que nem mesmo todo o conhecimento que nós tenhamos, nem mesmo toda a sabedoria que a gente possa adquirir, pode resolver. A tia não está falando que você não deve estudar. É importante, é muito bom nós estudarmos, é bom nós adquirirmos conhecimento. Mas existem problemas que às vezes nós podemos enfrentar nessa vida, que nem mesmo todo conhecimento que a gente tenha pode nos ajudar a resolver. E esses problemas, crianças, tão difíceis, tão impossíveis para nós seres humanos de resolver, apenas um ser pode resolver. Eu estou falando de Jesus. Apenas Jesus pode resolver esses problemas. Nós passamos por problemas assim, problemas tão difíceis, tão complicados, que apenas Deus pode nos trazer a solução.
E foi exatamente isso, crianças, que aconteceu com o personagem da nossa história de hoje. Jesus estava voltando de uma das suas viagens, acompanhado dos seus discípulos. E era comum, quando Jesus ele retornava, uma grande multidão estar esperando por ele. Pessoas que estavam com o coração cheio de alegria e que buscavam a presença de Jesus, porque elas sabiam que na presença de Jesus elas iam encontrar paz, esperança. E no meio do caminho, Jesus então encontrou-se com um homem chamado Jairo. Era um homem muito importante naquele lugar, porque Jairo era líder da sinagoga. Aquele homem então curvou-se aos pés de Jesus e começou então a contar a razão do seu sofrimento. Jairo tinha apenas uma única filha e aquela menina estava muito doente, tão doente, mas tão doente, que todos estavam temendo pela sua vida. Ninguém havia conseguido resolver o problema de saúde daquela menina, mas Jairo cria no seu coração de que se havia alguém que poderia resolver o seu problema, esse alguém era Deus. Através do seu filho Jesus, um milagre poderia acontecer na vida da sua família, na sua casa. Jairo então convidou Jesus para ir até a sua casa e ele aceitou. Eles então partiram em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, crianças, muitas coisas aconteceram. Milagre, por exemplo. Lembra que dias atrás nós contamos a história de uma mulher que sofria muitos anos de uma hemorragia? Então, foi exatamente naquele dia, enquanto Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, que aquele milagre aconteceu. Quando Jesus estava terminando de curar aquela mulher, pessoas chegaram da casa de Jairo e elas traziam uma péssima notícia. Elas disseram para que Jairo parasse de incomodar Jesus, porque infelizmente a sua filha havia morrido. Mas Jesus olhou para Jairo e disse para que ele não temesse, para que ele continuasse crendo, porque um milagre podia acontecer. Quando eles chegaram até a casa de Jairo, crianças, a cena ali era muito triste. As pessoas estavam chorando muito, porque realmente a menina estava morta. Mas Jesus, olhando para aquelas pessoas, disse para que eles não precisavam mais chorar, porque a menina não estava morta, ela apenas estava dormindo. Você acredita que as pessoas naquele momento começaram a rir de Jesus? Elas começaram a caçoar de Jesus, porque elas tinham certeza, a menina estava morta. Mas Jesus, aquele que tem todo o poder, continuou insistindo de que a menina estava apenas dormindo. Jesus apenas chamou 5 pessoas para entrarem no quarto da criança com ele: o pai, a mãe da menina e 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Quando eles entraram no quarto da menina, a menina estava ali deitada e realmente ela estava sem vida. Mas Jesus, tocando nas mãos da menina, disse: Menina, levanta-te. E grande foi o milagre naquele momento, porque a menina realmente levantou-se, estava com vida. Jesus então pegou aquela criança e disse para que os pais dessem comida a ela. E naquele dia, Jesus havia operado mais um lindo milagre. Jesus havia trazido alguém que já não estava mais vivo de novo à vida. Crianças, já imaginou se o pai daquela criança já não tivesse tido uma grande atitude de fé? E nós também devemos ter atitude para nos aproximar de Jesus. E eu gostaria então de, nesse momento, fazer uma pequena atividade com você, né? Vamos então aqui pensar em que atitudes nós devemos ter, atitudes que nós devemos ter que nos aproximam de Jesus. Leiam aqui comigo então, ó. Atitudes que me aproximam e que me afastam de Jesus. Seguindo o exemplo de Jairo, vamos então pensar aqui em que atitudes que nós tomamos que podem nos aproximar ou podem nos distanciar de Jesus. Vamos então? Fé. A fé é uma atitude que nós devemos ter que nos aproxima de Jesus. A dúvida. A dúvida é algo que às vezes nós temos e que nos distanciam de Jesus. Um coração grato. Ter um coração grato é algo que nos aproxima de Jesus. Confiança. Com certeza, quando nós temos confiança, a confiança é algo que nos aproxima de Jesus. Pecado. O pecado, crianças, é algo que nos distancia de Jesus. Um coração cheio de maldade também é algo que nos distancia de Jesus.
Um coração humilde. Ter um coração humilde é algo que nos aproxima de Jesus. A falta de fé, ela nos distancia de Jesus. Um coração ingrato, isso nos distancia de Jesus. Um coração sincero, isso nos aproxima de Jesus. Crianças, eu espero que nessa aula você tenha compreendido, através do exemplo de Jairo, que atitudes nós devemos ter que nos aproximam de Jesus. E assim como Jairo, todos os dias nós venhamos convidar Jesus para estar na nossa casa, convidar Jesus para ir visitar a nossa casa e crer que seja qual for o problema, aquilo que nós, seres humanos, não podemos resolver, Deus, Ele pode, porque Ele tem todo o poder. Se Ele quiser, no tempo dEle, segundo a vontade dEle, Ele pode realizar sim. Vamos então orar nesse momento? Amado Jesus, neste momento nós queremos adorar, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós queremos Te agradecer, Paizinho, por cada uma das lições que nós estudamos até aqui, por cada lição que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Pai, eu Te apresento cada uma das crianças que acompanharam essas aulas, que acompanharam essas lições, que elas possam ter aprendido essas lições tão preciosas, Senhor, e guardado no coração de cada uma delas. Deus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui. Fica conosco, Paizinho, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Eu então me despeço, esperando que você tenha gostado dessa aula e que você aprenda mais essa linda lição. A tia manda um beijo no seu coração, um cheiro bem grande e até a próxima. Tchau!